Muito bem, graças a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está entrando no ar mais uma edição do programa Viva em Cristo. E aqui é o pastor Jonas Sérvio, pastor da Igreja Viva em Cristo. Eu te cumprimento, te saúdo com a paz do Senhor. Eu te cumprimento nessa hora com a gloriosa e bendita paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Que aonde você estiver, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, esteja te guardando, esteja te protegendo, esteja fazendo com que você seja uma pessoa abençoada em tudo aquilo que você fizer, em tudo aquilo que você colocar as tuas mãos. Daqui a pouco, uma breve ministração da Palavra de Deus, mas antes eu quero convidá-la a estar conosco em uma de nossas reuniões ali na rua Carlos Alberto Braune, número 29, é o endereço da Igreja Viva em Cristo, no centro da cidade, no final da rua Monte Livro. Quando você começa ali a dobrar para a subida das Braunes, você localiza a Igreja Viva em Cristo. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda em nosso meio. Amém? Quero também agradecer pela audiência de cada um de vocês, de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo, de cada amiga. Muito obrigado. Aqueles que têm orado pela vida do pastor Jonas, pelo ministério, o meu muito obrigado. Eu não tenho como retribuí-los, mas o dono da obra tem. Amém? E isso é o que importa, é que o Senhor é aquele que tem como retribuir a cada um de nós. Ok? Sexta-feira nós temos a Sexta-feira da Vitória, às 19h30. Deus tem abençoado vidas. Sobretudo, Deus tem salvado. Mas Deus tem abençoado vidas. Deus tem operado, porque onde a palavra do Senhor é anunciada, onde o Espírito Santo do Senhor está agindo, Deus ele age poderosamente. Sexta-feira, às 19h30, é a Sexta-feira da Vitória. E aos domingos, o pastor Jonas começa 15 minutinhos mais cedo, às 19h15, é louvor, é adoração e a poderosa palavra do Senhor sendo pregada, sendo anunciada. Amém? Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda mais uma vez. Eu vou repetir o nome da rua, Carlos Alberto Braune, o número é o 29, ok? Igreja Viva em Cristo. Pastor Jonas te espera ali, de braços abertos, de coração aberto, para juntamente sermos ministrados pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. Tá? Eu quero falar também para você que está afastado, ou você que está afastada, ok? Do local de culto, né? Da congregação, né? Do ajuntamento santo. Não fique de fora, volte, dá tempo ainda. Eu sempre tenho falado isso aqui. Não fique de fora. Você se afastou? Volte. Pastor Jonas, mas eu fui decepcionado. Isso aí, enquanto você viver sobre a face da terra, você vai ter decepção. Não tem jeito. Isso está intrínseco à natureza humana. Não deveria ser assim. Mas é uma possibilidade. Depois que o homem se corrompeu, isso tornou-se uma realidade na natureza humana. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter decepções, frustrações, mas isso não pode nos impedir de ficarmos de fora da presença do Senhor, ficarmos de fora do local de culto, onde nós nos ajuntamos para ouvir a palavra do Senhor, para sermos ministrados pela palavra, pelo Espírito. Então não fique de fora. Amém? Você que tocava instrumento, volte a tocar. Você que pregava, volte a pregar. Você que intercedia, volte a interceder. Você que tinha a função, volte a exercê-la. Amém? Não fique de fora não, dá tempo ainda, no nome de Jesus, ok? Deixa eu ler aqui um texto que eu separei hoje, na palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, Evangelho do apóstolo João, capítulo de número 10, e no versículo 41, diz assim, olha que palavra interessante, versículo 41, do capítulo 10 do Evangelho de João. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade,
João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Palavra interessante, deixa eu ler de novo. E muitos iam ter com ele. Ele quem? Jesus. E diziam, na verdade João não fez sinal algum. Qual João? João Batista. Não é o evangelista João que escreveu aqui o evangelho que nós estamos lendo. Está falando de João Batista, que João Batista não tinha feito sinal algum. Mas tudo quanto João disse deste, de Jesus, era verdade. Que o Senhor nos abençoe pela leitura da sua palavra. Interessante que nós lemos que as pessoas, elas ouviram João Batista a dizer, em outras palavras, né? Eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu só batizo com água. O João aqui que ele está falando é o João Batista, não o João apóstolo, evangelista. O João Batista, então, ele dizia, eu só batizo com água, eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, mas ele é mais poderoso do que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E essas pessoas que iam ouvir o sermão de João Batista, elas ouviam João falar acerca de Jesus. E o interessante, escute isso, João Batista nunca curou ninguém. João Batista nunca, né, conforme nós lemos aqui, ele não fez sinal algum. Ele só pregava acerca de Jesus. Só falava que Jesus era maior do que ele. Ele dava o mérito a Cristo. Então João Batista não curou cego nenhum, não purificou leproso, não fez paralítico andar. João Batista não fez com que o surdo voltasse a ouvir. João Batista não ressuscitou mortos. João Batista não curou ninguém. João Batista não operou sinal algum, a não ser testificar que Jesus Cristo era o Senhor, o Messias, o Cristo ungido, e batizar com água. Mas tudo aquilo que João Batista falou de Jesus era verdade. Era verdadeiro. Testificava com os atos e as palavras do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa aqui, para a gente, né, se sintonizar no texto, é que nem sempre você tem que ver um sinal, nem sempre você tem que ver, porque tem gente que fala assim, hoje, se eu não ver um sinal dentro da igreja, se eu não ver, eu não volto mais aqui. Eu já vi gente falar isso, não sei se você também já passou por isso. Como se Deus fosse obrigado a cada culto, a cada reunião que ela for lá, mostrar um sinal por causa dela. Deus não está, né? Então o que dizer de João Batista? João Batista talvez nos dias de hoje, então, para muitos, seria um dos piores líderes eclesiásticos, porque João Batista ninguém foi curado, paralítico nenhum andou, leproso nenhum foi purificado, mas João Batista pregava que Jesus Cristo era a solução. A primeira coisa é que o Senhor Jesus é que é a solução para a tua vida. É Ele que vai trazer aquilo que você necessita. Em primeiro lugar, a salvação das nossas almas. É assim que o Senhor trabalha. Acima de tudo, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. João batizou com água, mas Ele batiza com fogo. Ele é o Senhor. Ele está acima. Ele que tira o pecado do mundo. Ele que tira, que lava os nossos pecados e nos põe justificados na presença do Pai, nos concede a justificação, nos concede a filiação, nos concede a herança eterna que Ele mesmo conquistou sobre a cruz do Calvário. Amém? Então as pessoas se deparavam, não é, com um pregador, uma voz que clamava no deserto, falando de João Batista, com um homem simples, que se alimentava de mel de gafanhoto, que vestia uma roupa simples, rudimentar,
mas que testificava da verdade. Nós precisamos a cada dia ouvir a palavra do Senhor, que é ela que testifica da verdade. E voltando ao que eu tinha dito antes, esquece esse negócio, talvez que você ouviu, porque hoje tem que acontecer alguma coisa. O que tem que acontecer é que nós estamos ouvindo a palavra de Deus e sendo ministrados pela palavra de Deus. Se Deus vai curar, se Deus vai operar milagres, se Deus vai fazer maravilhas, isso é Ele que vai fazer. Mas eu já vi pessoas dizerem que nunca mais voltava na igreja se não visse Deus curar alguém, como se Deus fosse obrigado a fazer isso por causa dela, e Deus não trabalha dessa maneira. Até porque ela já está duvidando, se Deus não fizer, eu não volto mais, já está duvidando. Se aonde tem dúvida, Deus não opera. Nós não caminhamos por dúvida. A nossa trajetória, a nossa caminhada, a nossa bênção, ela não se baseia em dúvida e nem aquilo que nós vemos. Ela se baseia na fé, ela se baseia na palavra do Senhor, ela se baseia no Espírito Santo de Deus que faz morada em cada um de nós. Então, talvez, escute isso, se João Batista vivesse nos nossos dias, muitos olhariam para ele e iriam falar assim: esse líder não é de nada. Essa igreja é fraca, você já ouviu isso? Essa igreja é fria, você já ouviu isso? Essa igreja não tem poder. Interessante. E a Bíblia diz que João realmente nunca fez sinal algum. Mas o que ele falou de Jesus se cumpria nas palavras e nos atos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quem vai fazer sinal, se tiver que fazer sinal, é o Senhor Jesus na tua vida. Isso não é obra de homem, querido. Enquanto você está achando que é o homem que faz, você está achando errado. Isso é obra de Deus. Isso são dons espirituais que Deus dá para aquilo que for útil na sua obra. O homem não pode se vangloriar disso, é Deus que opera. Nós somos apenas instrumentos do Senhor. Se Deus nos usar para curar alguém, e usa, se Deus nos usar para operar algo na vida de alguém, e Deus usa, o mérito, a glória para o nome dele. João Batista mesmo dizia: importa que ele cresça e eu diminua. Só que Jesus uma vez disse o seguinte: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Então, se alguém pode fazer alguma coisa para você em alguma área da tua vida, não é pastor nenhum, não é bispo nenhum, não é presbítero nenhum, diácono, irmão, irmã, obreiro. É o Senhor Jesus que pode usar o pastor, o bispo, o diácono, o presbítero, o obreiro, a obreira, aí sim, mas quem faz é Ele. Então você busca a presença do Senhor, você vai buscar ser ministrado pela palavra de Deus, você vai ser edificado na palavra de Deus. A tua fé, ela não vai se apoiar em coisas humanas, mas vai se apoiar o quê? Na palavra do Senhor. Vai se apoiar o quê? Na doutrina de Cristo, na sã doutrina. Vai ser o quê? Morada do Espírito Santo a tua vida. Aí sim, Deus opera? Claro, continua operando, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Deus faz, continua fazendo, vai fazer até o arrebatamento da igreja. Ele continua operando. Então, se você tem algo na tua vida que só o Senhor pode fazer, creia que Ele pode fazer. Para mim não dá, a menos que Deus me use para orar para você ser curado, mas eu ou qualquer outro, por nós mesmos, nós não fazemos nada. Engana-se a si próprio quem acha que faz alguma coisa, porque quem faz é Deus. A Bíblia diz que dele é o querer e o efetuar. O apóstolo Paulo disse isso. Então é Deus que age. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. E glória a Deus
que o Senhor usa, homens e mulheres, continua usando, não é? Eu não estou aqui desmerecendo, longe de mim, não é? Tantos homens de Deus e mulheres de Deus abençoados e abençoadas que existem, né, em Nova Friburgo, por esse mundo afora, por assim dizer, longe de mim. Mas o que eu quero dizer é que esses homens e mulheres de Deus abençoados são usados pelo Senhor, são instrumentos nas mãos de Deus. Esse poder não é deles, é o Senhor que opera. Amém? Opera através da igreja. O apóstolo Paulo disse isso, que Deus é poderoso, lá em Efésios, para fazer infinitamente mais, segundo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, pela igreja, a igreja de Cristo, a eclésia, a Assembleia dos Santos, né, o povo lavado e remido pelo sangue de Cristo. Amém? Deus continua usando. E qual é a nossa função? Testificar, fazer igual João Batista. Olha, eu não posso te curar, mas Jesus pode. Ele tem poder para que, se nós orarmos, Ele traz a cura sobre a tua vida. Olha, eu não posso fazer com que você saia dessa situação difícil e complicadíssima, mas o Senhor Jesus pode. Nós vamos orar e o Senhor vai ouvir a nossa oração e Ele vai te tirar dessa situação. Olha, eu não posso restaurar o teu casamento, mas o Senhor Jesus pode. Nós vamos orar, nós vamos entrar na presença dEle e Ele vai fazer com que haja uma restauração no teu matrimônio. Olha, eu não posso fazer com que os teus filhos se libertem das drogas, mas o Senhor Jesus pode, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Nós vamos orar e Deus continua usando aqueles que creem, Deus continua usando aqueles que oram, Deus continua usando aqueles que acreditam no seu poder, na eficácia maravilhosa da sua palavra, do seu Santo Espírito. Mas nós precisamos crer. Aquelas pessoas que nós lemos no texto, elas foram conferir em Jesus aquilo que João Batista falava. Tanto que elas disseram, olha, realmente João Batista não fez sinal algum, mas o que ele falou acerca de Jesus é verdade. Então, deixa eu te falar outra coisa. Confira em Cristo aquilo que nós pregamos. Experimente de Jesus na tua vida aquilo que é ensinado. Experimente de Jesus na tua vida os resultados das orações dos santos na tua vida. Experimente de Jesus na tua vida o que você necessita na presença dEle. Puxa, realmente, os homens de Deus, as mulheres de Deus, eles são pessoas normais, eles não são super-homens nem super-mulheres. Mas o que eles ensinam, o que eles pregam, o que eles oram, o que eles falam de Jesus, realmente é verdadeiro, porque o que eu precisava aconteceu na minha vida. É isso que eu quero que você entenda. Que o que você precisa está nas mãos de Jesus. O que você necessita está nas mãos de Jesus. Eu não sei se vai dar tempo, porque o nosso tempo é curto, mas aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 21, Pedro foi pescar e alguns discípulos foram com ele. Jesus já havia ressuscitado e eles haviam trabalhado a noite inteira e não apanharam nada. E Jesus se apresenta na praia e perguntou a eles, né? E eles disseram que não tinha apanhado nada. E Jesus falou assim, olha, jogue a rede do lado direito. E eles jogaram, e a Bíblia diz que veio uma grande quantidade de peixe. Aí eles conheceram que era Jesus. Escute isso. Eles queriam pescar. A necessidade deles era pegar peixes. A Bíblia diz que Pedro se apresenta, mergulha e vai se encontrar com Jesus. Depois os outros discípulos chegam. Só que quando eles chegaram, Jesus estava na areia e havia ali brasas e já havia peixes postos sobre as brasas, assando. Eles trabalharam a noite inteira, não pegaram nada. Depois Jesus chegou,
mandou eles jogarem a rede à direita, e eles fizeram, pegaram bastante peixe. Só que quando eles chegaram na areia, já tinha peixe lá, Jesus já estava com os peixes assando sobre o braseiro. Sabe o que é isso? Eles trabalharam demais, se fatigaram demais. É certo que o Senhor fez o milagre da pescaria ali, mas o que eles estavam querendo era o que? Era peixe. Quando eles chegaram na areia, já tinha peixe, na praia, já tinha peixe assando sobre as brasas. Sabe o que é isso? Tudo aquilo que eles saíram para fazer e não tiveram resultado, já estava nas mãos do Senhor. Às vezes, nós nos cansamos demais, nós nos fatigamos demais, nós nos frustramos demais, e tudo aquilo que nós precisamos já está nas mãos do Senhor. Aí depois Jesus fala, bom, faz o seguinte, pega desses peixes que vocês pegaram também e coloca aqui junto. Só que Jesus já tinha o peixe dele. O que nós precisamos, Jesus já preparou. Guarde essa palavra no teu coração, o que nós precisamos, o Senhor já sabe que nós precisamos. E às vezes, né, no nosso lado humano, nós corremos para lá e para cá e etc e tal, só que já está nas mãos do Senhor. Por isso nós precisamos orar, nós precisamos buscar a presença do Senhor, porque às vezes tem coisa que nós fazemos que nem haveria necessidade de fazer, porque Jesus já está preparando. Outras, sim, nós precisamos fazer. Por isso nós precisamos ter a direção de Deus, aonde nós precisamos empreender mais, aonde nós precisamos aguardar, esperar no Senhor. Aí nós temos a resposta de Deus. Os discípulos trabalharam a noite inteira, não tiveram resultado. Já estava lá na areia o que eles precisavam. Detalhe, já estava em cima das brasas, sendo preparado, sendo assado já os peixes por Jesus. Então, o que eu falo, eu não falo porque eu sou todo poderoso, pelo contrário, eu sou um super fraco, poderoso é o Senhor. Mas tudo aquilo que eu procuro falar, Jesus Ele faz, Jesus Ele é, Jesus Ele tem, Jesus Ele pode, Jesus Ele opera, Ele continua o mesmo, a mesma eficácia de sempre, Ele não mudou, Ele não vai mudar, né? Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a imutabilidade. Ele mesmo disse na sua palavra, eu, o Senhor, não mudo. Creia nessa palavra, acredite. Eu não sei o que você necessita, você que é telespectador do canal 14, que nessa hora está sintonizado aí no programa Vive em Cristo. Mas o Senhor sabe, você sabe e o Senhor sabe. Mas uma coisa eu te digo, busque o Senhor através da sua palavra, busque o Senhor em oração, congregue, seja ministrado pela palavra de Deus, seja ministrada pela palavra de Deus, submeta-se ao senhorio de Cristo, Ele tem o melhor para você, e o melhor, não entenda errado, né? Você pode não ser isento das lutas, porque nós estamos nesse mundo, mas dentro das lutas, o Senhor, Ele tem o livramento, o Senhor, Ele tem a resposta, o Senhor, Ele tem o escape, o Senhor sabe o jeito de nos abençoar. Deus, eu costumo dizer isso sempre, você já deve ter ouvido o pastor Jonas falar, Deus tem o jeito dele, nem sempre vai ser do nosso jeito, ou quase sempre não vai ser do nosso jeito, mas vai ser do jeito de Deus, vai ser do jeito que Deus vai fazer na nossa vida, e do jeito que Deus faz, sempre é o melhor jeito, sempre é a melhor saída, a saída que Deus dá é sempre a melhor, a saída que Deus dá é sempre a de melhor eficácia para mim e para você. Ok? Não deixe de buscar o Senhor pela sua família, pela sua vida. Nós estamos aí atravessando uma pandemia
não é isso? De escala global, mas não percamos a fé no nome de Jesus, não é isso? Já, graças a Deus já tem pessoas sendo vacinadas, já tem pessoas sendo imunizadas e no nome de Jesus, vamos crer que num breve período de tempo, todos nós também venhamos, não é, a sermos imunizados, mas sobretudo, quem nos guarda é o Senhor. Sobretudo, a nossa vida está nas mãos de Deus. Sobretudo, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem feito com que as suas bênçãos estejam sobre as nossas vidas. Ele nos guardou até aqui, o Senhor te guardou até aqui, o Senhor te sustentou até aqui, o Senhor fez com que você chegasse até o dia de hoje, né? Tem propósito nisso, tem mão de Deus aí nesse negócio, ok? Então, fica firme, mas não saia da presença do Senhor. E repito, está afastado? Volte. Está afastada? Volte. Dá tempo. Você não tem outro caminho, nem eu. Né? Jesus falou, eu sou o caminho, artigo definido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Creia nessa palavra. Então, está afastado? Volte. Está afastada? Volte. Está precisando de oração? Vamos orar. Perdeu, né, a vontade de ler a palavra? O Senhor vai trazer novamente na tua vida. Recomece. Escute isso. Nunca é tarde para um recomeço na presença de Deus. Amém? Nunca vai ser tarde para alguém recomeçar na presença de Deus. Ah, pastor, mas eu parei tem 10 anos. Agora é tarde demais. Não é tarde demais, não. Quem sabe agora não é o tempo exato de você voltar. Ah, pastor, mas eu parei e há 20 anos atrás. Está muito tarde. Não está tarde. Deus continua com o mesmo propósito sobre a tua vida. Pastor, tem 30 anos que eu parei. É muito tempo, tá? Não é muito tempo, não. Pode ser muito tempo, né, na nossa cronologia, mas Deus está te esperando do mesmo jeito que esteve na tua vida quando você estava congregando na presença dEle. Deus não mudou. Ele continua o mesmo. A sua eficácia continua a mesma. Nunca é tarde. Recomece. Poxa, mas eu me lembro daqueles tempos que eu fazia tanta coisa, então você vai voltar a fazer. Porque o Senhor não mudou. Amém? Nós vamos orar. Que o Senhor te abençoe. Né? O Senhor Jesus continua o mesmo. Confira em Cristo aquilo que a sua palavra diz. Ele continua fazendo sinais. Ele continua salvando. Ele continua abrindo portas. Ele continua abençoando. Ele continua sendo tudo em todos. Amém? Nós já vamos orar. Rua Carlos Alberto Browne é o endereço da Igreja Vive em Cristo, número 29. Começando ali a subir para o bairro das Brownes, você encontra ali a Igreja Vive em Cristo, ok? Final da Rua Monte Libro. Você consegue ali, é fácil de achar. Você consegue chegar rápido. Sexta-feira é a Sexta-feira da Vitória, às 19h30. Domingo, 19h15. Louvor, adoração, palavra de Deus, palavra poderosa do Senhor para a tua vida. O Senhor continua a mesma coisa sobre a vida daqueles que acreditam. Amém? Sexta às 19h30, domingo às 19h30, Rua Carlos Alberto Browne, número 29. Ok? Mais uma vez, meu muito obrigado pela tua audiência, tá? Que o Senhor esteja te abençoando poderosamente, tá? Daquilo que você colocar as tuas mãos, que haja a bênção do Senhor sobre a tua vida. Mas não deixe de buscar o Senhor. Amém? Pai, graças te damos, muito obrigado por mais uma edição desse programa. Que o
o Senhor possa estar, meu Deus, abençoando os teus servos, as tuas servas, cada telespectador que nessa hora assiste, Senhor, a Nova TV, o Canal 14, que haja a tua bênção sobre as suas vidas. Move naquilo que o homem não pode, faz aquilo que o homem não pode fazer, traz aquilo que o homem não pode trazer, mas o Senhor pode, porque o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo, o Senhor continua o mesmo abençoador de sempre. Que haja a tua bênção, a tua paz e a tua proteção, Senhor. Abençoa o Brasil, abençoa o Rio de Janeiro, abençoa Nova Friburgo, passe essa pandemia, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nós venhamos a ter um tempo de paz, um tempo, Senhor, de qualidade na tua presença, um tempo, Senhor, de refrigério para as nossas almas, ó Pai. Alivia, Senhor, a dor daquele que sofre, conforta o coração enlutado, traz a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas, abençoa a tua igreja, as autoridades constituídas, ó Pai, porque assim nós te pedimos, te agradecemos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, então. Olha, o pastor Jonas Sé vai ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz e que Deus te abençoe.